Eu sou a Sofia Borges, eu estou a participar na Bienal com uma peça que se chama 53, que é um filme que foi realizado em Santo Tomé e Príncipe. A narrativa foi construída numa colaboração com os, eu digo últimos sobreviventes, mas serão mesmo os últimos sobreviventes do massacre de 1953 em Santo Tomé e Príncipe, conduzido pela Polícia Colonial Portuguesa. Este filme é um filme ficcionado a partir de uma conversa entre um morto e um curandeiro. Mbipiji Zudabu. E a determinada altura o curandeiro não consegue perceber porque é que estão a acontecer fenómenos estranhos na ilha, porque a população está a criar fogueiras, já está a acender fogueiras à volta da ilha. Acender fogo ni tudo play. E o curandeiro não percebe e por esse motivo o curandeiro manda chamar um espírito, manda chamar um espírito, e quando esse espírito chega, foi um espírito de um homem morto em Fernão Dias e que lhe vem dizer que não sabe porque é que foi morto. E não sabe porque é que foi morto, que foi levado para Fernão Dias e que foi obrigado a fazer um buraco na areia e a ficar com a cabeça de fora e que depois, mais tarde, foi deitado ao mar, portanto, que foi torturado. E ele, o morto, não consegue, e por isso é que os espíritos estão a tentar sair do mar, porque de alguma forma não estão apaziguados digamos assim, pela violência ou por não compreenderem porque é que tiveram sujeitos a tanta violência. Mas, por outro lado, o curandeiro, que estava numa atitude passiva de tentar perceber o morto, o curandeiro começa-se a defender, diz: não, nós que estamos aqui, nós procurarmos-vos em todo lado. O próprio curandeiro começa a falar sobre a família dele e como é que a família foi vítima. O pai dele tinha vindo numa batida policial de Angola para Santo Tomé e o pai também era curandeiro, portanto, e tinha uma capacidade de se esconder, transformar em pau, tinha poder transformava-se num pau quando as forças policiais vinham. Mas numa determinada altura ele estava a apanhar casca de árvore e de repente veio a polícia e matou-o. Porque naquela altura não era permitido apanhar plantas medicinais, portanto as pessoas estavam impedidas de apanhar plantas medicinais, de apanhar, por exemplo, vinho de palma. Ou seja, era-lhes impedido terem meios de, digamos assim, de sobrevivência e autonomia, estarem completamente dependentes. Eu, quando cheguei a Santo Tomé a primeira vez, eu queria realmente perceber o que é que as pessoas pensavam sobre o colonialismo português e que não era numa perspectiva do passado, ou seja, como é que o colonialismo português ainda estava presente no seu cotidiano. Porque, por exemplo, ainda hoje em Santo Tomé, e isso é uma coisa marcante, é que as pessoas, quando andam no mato, no mato, tomam atenção onde é que põem os pés, porque a ideia é que existem ainda imensos cadáveres que normalmente foi-me relatado, que eram postos debaixo de bananeiras, e as pessoas têm plantam determinadas plantas para assinalar que naquele sítio há uma pessoa que foi morta, ou seja, para não pisarem esse sítio. Eu acho que a memória que as pessoas têm do colonialismo português pode ser obviamente que é uma memória passada, mas é uma memória presente e é uma memória vivida, e foi isso que de alguma forma me surpreendeu. Mas o que eu ficar na vida de Nenfa, Anjose. Portanto, eu acho que o que me interessou ou o que me surpreendeu de certa forma foi haver uma memória tão vivida, ou seja, estar tão presente ainda. Digamos assim, um acontecimento que nós lemos como um acontecimento passado.